ele levanta agora uma questão, glorificado seja o nome do Senhor, que até hoje muita gente, por não ter entendimento e conhecimento, ainda fala dessa forma, que o filho é assim, que a filha é assim, é porque puxou o pai, puxou a mãe. Glorificado seja o nome do Senhor, olhando para o mal. Glorificado seja o nome do Senhor. E nós vemos, igreja, quando os discípulos ali passando com Jesus, e quando avista esse homem, eles fazem agora uma pergunta. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: glorificado seja Deus. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Glorificado seja o nome do Senhor. Levantam agora uma questão, igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. Que se fosse para mim, numa época qual não conhecia Jesus, não saberia responder. Aleluia. Mas sabemos que Jesus, ele tem resposta para tudo. Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Não tem questionamento, não tem pergunta, qual Jesus não tem a resposta. Glorificado seja Deus. E Jesus agora olha para os seus discípulos e diz: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Nós vemos, igreja, um objetivo de Deus na vida daquele cego. Não é diferente no dia de hoje. Glorificado seja Deus, porque tem um objetivo, aleluia, para o qual eu passo, para o qual você passe, aleluia. Tem um propósito de Deus na minha vida e na tua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós vemos, igreja, Jesus falando com os seus discípulos que aquele homem nasceu daquela forma, não foi por conta do pecado de seus pais, mas foi para que a glória de Deus viesse ser manifesta na vida daquele cego. Glorificado seja Deus. E por que seria diferente no dia de hoje? Aleluia. Não é diferente. Deus, ele continua operando. Aleluia. Muitos querem trazer a culpa do pai, da mãe, de algum familiar, porque fulano é assim, porque ciclano é assim, é porque não teve o ensinamento, é porque ele andou, o pai andou errado, a mãe andou errado e agora está pagando o preço. Não, igreja, aleluia. Não, amado ouvinte. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele opera, ele trabalha, ele faz milagre na vida de quem ele quer. Glorificado seja o nome do Aleluia. Senhor. E nós vemos claramente Deus fazendo obra. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí nós vemos como o Senhor diz assim, o versículo 4 diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Glorificado seja Deus. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós olhando para essa palavra, igreja, quando fala enquanto é dia, nós possamos ver por esta ótica, a qual nós possamos nessa noite citar, enquanto estamos vivos, enquanto estamos enxergando. Glorificado seja Deus. Quando diz enquanto é dia, a noite vem e quem não pode trabalhar, porque pode chegar um dia de noite a qual eu e você não podemos fazer mais nada, mas enquanto estamos vivos, enquanto estamos vendo, nós podemos fazer alguma coisa. E o Senhor diz que ele está fazendo a obra do Pai qual enviou. Glorificado seja o nome do Senhor. E ele diz: eu sou a luz do mundo. Glorificado seja Deus. Aleluia. E nós vemos, igreja, se você for meditar nesta palavra, se você meditou, se você vai meditar nesta palavra, é uma passagem bastante conhecida pela igreja do Senhor. Nós vamos ver, igreja, que este cego, ele era cego, igreja, mas ele não era surdo. Aleluia. Glória. Ele ouvia. Aleluia. Ele estava ali, igreja. Eu posso ver diante das palavras qual esse cego, ele vem falar diante da agora dos questionamentos dos escribas e fariseus. Nós vamos ver que aquele cego, ele tinha conhecimento. Glorificado seja Deus. Se você for meditar, você vai ver diante das palavras qual aquele cego começa a citar. Nós vamos ver que aquele cego, ele tinha entendimento. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia nos diz, igreja, que agora o Senhor, ele
no tanque de Siloé. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E agora aquele cego, ele vai, aleluia, se lavar, obedecendo assim o que o mestre falou, o que Jesus ele falou para ele vai agora em obediência e ele vai lavar os olhos. Nós não vemos em momento nenhum Jesus dizendo assim, olha, vai, porque você vai ver. Não. Simplesmente Jesus ele untou os olhos dele e agora vai lavar-te no tanque de Siloé. Simplesmente ele foi. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí nós vemos, igreja, que aquele cego ele não questionou. Ele simplesmente ele foi, glorificado seja Deus. Ele não sabia de igreja, e ainda se ele soubesse que ia ter uma repercussão tão grande, porque teve uma grande repercussão diante daquele milagre, e não sendo não também dos outros, porque todo milagre ao qual Jesus ele fazia, havia uma grande repercussão. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Glória! Nós não vemos, igreja, o cego questionando, simplesmente ele vai obedecer aquele que estava ao mandar. Glorificado seja Deus. Mesmo sem o conhecer, mesmo sem saber quem era, ele simplesmente obedece. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vemos, igreja, esse cego falando depois com os homens, falando com os escribas, com os fariseus, porque grande foi o questionamento. Nós vamos ver, igreja, que quando ele vai lavar os olhos e quando ele volta, agora nós vamos ver que ele diz, eu fui, lavei e voltei vendo. Então os vizinhos daquele que diante tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava sentado a mendigar? É porque as pessoas estavam preocupadas e somente ver, ele estava a mendigar. Mas quando esse homem vai, que Jesus faz a obra, faz a cura na vida dele, e que agora ele volta vendo, alguém agora começa a trazer à memória a condição daquele homem. É Jesus, E aleluia. é diferente hoje? Não, não é diferente. Mas não era fulano, tu lembra como era? Será que é ele mesmo? Aleluia. Porque o diabo, igreja, ele não se conforma quando Deus trabalha na minha e na tua vida. É verdade, O diabo, Jesus. ele quer ver eu e você na sacheta. É Mas o Senhor quer ver verdade. você de pé, glorificando o seu nome. Um diziam a este, outros diziam, parece com ele. E ele dizia, sou eu. Aleluia. Dizia-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Agora começando a querer saber como foi que aconteceu o milagre. Mas nós sabemos que milagre não se explica, igreja. É verdade, Ele pode dizer Jesus. como foi, mas há agora algo tão profundo que ele não conseguia explicar. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu vejo, igreja, na vida deste homem, como também, quando vem agora Nicodemo no capítulo 3, glorificado seja Deus, porque se você for meditar, você vai ver que agora aqueles fariseus, ele começa agora a questionar que Jesus era um pecador. Como pode um pecador abrir os olhos do cego? Como pode um pecador fazer tão grande milagre? É porque ele não queria reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Ele não queria reconhecer que Jesus, ele estava na terra com a autoridade do Pai, como o enviou, como diz na sua palavra. Ele não queria reconhecer que Deus, ele faz milagre. Ele não queria reconhecer que Jesus estava ali para fazer uma grande obra. É por isso que surgia tanto questionamento. Mas não é diferente do dia de hoje. Quantos levantam-se com questionamento, querendo questionar o que Deus tem feito na minha vida e na tua vida? Quantos não se levantou e disse, eu não dou um mês, eu não dou uma semana, eu não dou 15 dias, para que volte a fazer o que fazia antes, mas está vendo no dia de hoje que Deus ele começou a obra e ele está aperfeiçoando, porque o Deus que começou a obra, ele tem poder para aperfeiçoar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então o questionamento era porque Jesus ele não via com os olhos que Jesus era Jesus. Simplesmente ele olhava para Jesus e via como homem pecador. Ele não queria reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Aleluia. Levaram, pois, aos fariseus o que antes era cego. Alguém pegou, nós vamos ver, igreja, que antes que os fariseus chegassem, alguém se incomodou e pegou aquele jovem, aquele moço, e levou até os fariseus para ali levantar agora mais questionamento. Glorificado seja Deus. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus
fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhe disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Dizia outros: como pode o homem pecador fazer tão grande, tais sinais? E havendo dissensão entre eles. Começou agora a haver uma dissensão entre eles, porque um dizia: como é que ele não vem de Deus? Como pode um pecador? E agora começou um questionamento, começou agora uma dissensão entre eles. Mas nós vemos, igreja, quando Nicodemos, glorificado seja o nome do Senhor, no capítulo 3, vamos ver, se você relacionar essa passagem bíblica com a história de Nicodemos, você vai ver. Quando Nicodemos agora, ele chega diante do mestre, chamando Rabi, glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando ele chega diante do mestre, ele começa a dizer assim, olha, o capítulo 3 e o versículo 2 diz: este foi, esteve de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nós vamos ver Nicodemos levantando também esse questionamento. Por quê? Porque ele via, igreja, ainda que ele não estivesse junto de Jesus, a multidão era grande e Nicodemos estava ali no meio da multidão, para ele posso dizer assim, como diz o ditado de hoje, tirando o serviço, mas ele estava ali, estava contemplando com os olhos que Jesus estava fazendo prodígios e maravilhas. Jesus estava fazendo sinais qual Nicodemos nunca tinha visto. Jesus estava fazendo maravilhas, milagres, quando Nicodemos começou a olhar e dizer: ei, esse homem aí não é um homem qualquer, porque ninguém pode fazer isso se não for Deus na vida dele. Ô igreja, como é maravilhoso quando eu e você reconhecemos que não somos nada, que não podemos nada se Deus não for conosco. A partir do capítulo de João, o capítulo 15, versículo 5, a parte B, o Senhor diz assim: sem mim nada podeis fazer. Apenas diz, igreja, que Deus, ele criou os céus e a terra, tudo foi feito por ele e para ele, e nada que ele foi feito se faria se não fosse ele, igreja. Então toda a glória, toda a honra, toda a exaltação seja para ele. Aleluia! Se existir um milagre de ele, você está vivo, é por causa dele. Glória a Deus! Aleluia! Como é maravilhoso quando o homem reconhece que somente Jesus ele é. Glória a Deus! Glorificado seja Deus. E Nicodemos, ele chega diante de Jesus e começa a dialogar e dizendo: olha, homem nenhum que faz esse milagre se Deus não for com ele. Aí nós vamos ver, igreja, quando esse homem também cego de nascença, ele começa agora, eu posso ver, igreja, esse homem nas escrituras, lendo a palavra, ouvindo ali os ensinamentos, ainda que ele não visse, alguém lia para ele e ele ali começava a guardar a palavra, porque o importante é guardar a palavra. Glorificado seja Deus. Aleluia! Ele guardava a palavra, porque quando ele começa agora a dialogar com aqueles fariseus, você vai ver que os fariseus ficaram indignados. Ele não tinha medo de falar a verdade, igreja. Ele falou a verdade, ainda que ele não viu quem foi, mas ele diz assim: olha, como pode um pecador que fazer o milagre? É porque esse homem é de Deus, glorificado seja Deus. Ele diz assim: olha, tomaram pois a dizer ao cego: tu me dizes daquele que te abriu os olhos. E ele respondeu que é profeta. Aleluia, simplesmente ele disse: era profeta, glorificado seja Deus. Mas o profeta, para fazer algo, Deus tem que derramar algo na vida dele. É verdade! O profeta que diz que é profeta e não faz nada que Deus lhe mande, não é profeta, porque profeta faz a vontade de Deus. Aleluia! Glorificado seja Deus. Glória a Os Deus. judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego. Eles preferiam não acreditar que aquele homem tinha sido cego do que reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Ele agora começaram a questionar e dizer: ele não era cego. Aí nós vamos ver na palavra que ele agora chama os seus pais para assumir aquele caos, para dizer se verdadeiramente aquele jovem era cego.
Aleluia. Deixa eu fazer pergunta, deixa eu questionar. Fale somente o que Jesus fez. Que ele vai fazer ainda muito mais. Aleluia! Respondeu e disse-lhe: sabemos que este nosso filho e que ele nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Viu? Ou quem lhe tem aberto os olhos? Não sabemos. Tem idade? Pergunte a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Aleluia. Seus pais disseram isto porque nem também os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade? Pergunte-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dai glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Aleluia. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Glorificado seja Deus. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Aleluia. Aí nós vemos, igreja, um interrogatório. Sabe aquele interrogatório que fica para frente e para trás para pegar o homem e falha? Para saber se está mentindo ou se está falando a verdade. Mas quem fala a verdade, igreja, pode ser interrogado 1 milhão de vezes. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Não vai gaguejar. É. A verdade, igreja, ela é dita, não é crua. Glória. Não tem como fugir. Aquele homem podia dizer 1 milhão de vezes. Por quê? Porque era verdade. Aí mais uma vez ele disse: olha, aquele homem, ele cuspe no chão, ele fez lodo, passou nos meus olhos e mandou me lavar. Aleluia. E nós vamos ver, igreja, que quando ele continua a insistir, aí diz assim, olha, respondeu-lhe: já vos tenho dito isso, disse, e não ouviste? Para que eu queres tornar a ouvir? Querem vós, porventura, fazer também ser discípulos? Deus grande. Aleluia. Aleluia. E você vê nessas palavras, igreja. Você vê nessas palavras que aquele homem ele tinha conhecimento. Aleluia. Porque em momento algum disseram: é Jesus e os seus discípulos estão aí. Não. Eu vejo quando ele diz assim: querem vós também ser seus discípulos? Aquele homem diz assim: eu também já sigo a ele. Aleluia. Vocês também querem seguir ele? Aleluia. Tanta pergunta. Aleluia. Parece que quer seguir ele. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas bem sabemos que Deus falou a Moisés. Aí diz assim, olha, então o injuriaram e disseram: discípulo dele, sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Eles agora começaram a dizer: nós somos discípulos de Moisés. Se tu quiser ser discípulo dele, vai ser tu, porque nós somos discípulos de Moisés. O homem respondeu e disse-lhe: nisso, pois, está a maravilha. Eita, Deus grande. Que Deus maravilhoso, igreja. Ele ainda abre visão física e espiritual. Eu vejo nessa palavra, igreja, Jesus abrindo a visão física, mas também a visão espiritual deste homem cego de nascença. O homem respondeu e disse-lhe: nisso, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecador. Isto esse homem dizendo. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ouve. Aí o que você me diz nessa noite? Aleluia, Deus. Esse homem, igreja, ele tinha conhecimento de Jesus Cristo. Ele tinha conhecimento das Escrituras, igreja. Ele estava dizendo: olha, eu posso ser pecador, mas eu sou temente a Deus. Parece que esse homem estava dizendo: eu estava na beira do caminho, eu estava sentindo enrolando, mas eu estava buscando o Deus verdadeiro. Eu estava pedindo a cura, eu estava pedindo a visão. E esse homem, ele me ouviu e trouxe a visão. Desde o princípio do mundo, ele continua dizendo: nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada podia fazer. Aleluia. Glória a Deus. Ele tinha convicção daquele Jesus que abre
grande. E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrou-se e disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Esse jovem, igreja, esse homem, não diz a idade dele, não sei se era moço ou se era velho, eu sei que era um homem cego de nascença. Eu só quero dizer nesta noite que ele estava ali sentado, cego de nascença, mas ele tinha uma certeza dentro dele que o milagre dele ia chegar, igreja. Essa integridade, essa ideia é para mim e para você, que você tenha certeza que no dia certo, no tempo certo, Deus ele vai chegar e vai fazer a obra. Isso eu tenho convicção. É, meu Deus. É verdade. E quando ele é expulso, igreja, nós vamos ver que ele não estava nem aí preocupado. Veja que os pais dele se preocuparam em dizer: aleluia, ele, você temos que falar, é Jesus que fez, é Jesus que faz, ele cura, ele liberta. É, meu Deus. Aleluia. Ponto, igreja, porque ele é quem faz. Aleluia. Os pais desse jovem tiveram medo, igreja, de declarar, porque se ele já tinha falado para ele que foi Jesus, que foi aquele homem, eles tiveram medo de declarar. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando aquele jovem foi expulso, igreja, ele não teve medo de falar a verdade. Ele falou a verdade que estava dentro dele, igreja. Ele não sabia, mas ele falou a verdade. E quando ele foi expulso, a Bíblia diz que Jesus chegou perto dele. Aleluia, Deus. É Jesus dizendo assim: fale, que eu me responsabilizo. Aleluia. Não tenha medo. Aleluia. Não tem mais. Onde você chegar, você diga que Jesus fez e que Jesus faz, que ele cura, que ele liberta, que ele transforma, que ele prepara o homem e leva para o céu. Nós temos que declarar, a igreja, para todo mundo ouvir que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou e que vai chegar o tempo dele vir arrumar para a igreja. Aleluia. Aleluia. Porque ele diz em João 14, aleluia, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou, teria dito, eu irei, mas eu voltarei, para que onde eu estiver, vós também esteja. Aleluia. Temos que declarar que Jesus ele é. Glória a Deus. Aleluia. Ele é. Glorificado seja Deus. E quando aquele homem foi expulso da sinagoga, aleluia, que seja expulso da sinagoga, mas fale a verdade. Deus grande, aleluia. Aí quando Jesus chega diante dele assim: crês tu no Filho de Deus? Deus lindo. E respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Deus grande. E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Aleluia. Jesus chegou, untou ali, fez aquele lodo, passou nos olhos dele. Aleluia. Ele não viu. Aleluia. Aleluia. Ele ainda não tinha visto. Ele foi, se lavou, teve tanto processo. Aleluia. Não vimos em momento nenhum, igreja, no processo Deus aparecendo, não. Aquele homem passou todo o processo, igreja. Vai ter caminho que nem você vai passar e vai pensar que está só. É, meu Deus. Mas não está. Aleluia. Aleluia. Nós não vemos em momento nenhum aqui, igreja, Jesus chegando a ele para se revelar. Mas quando ele foi expulso da sinagoga, porque grande foi o interrogatório, mas Jesus estava lá, só que ele não sabia. Mas quando ele foi expulso, Jesus apareceu. Aleluia. No tempo certo ele aparece. Aleluia. Glorificado seja Deus. Quando você não vê solução e achar que está perdido, aí Jesus vai dizer: eu estou aqui. É, meu Deus. Aleluia. Como foi Lázaro, 4 dias de morto, para Marta e Maria estava acabado, mas Jesus já tinha dito para aquele moço: diga lá que essa enfermidade não é para a morte. Aleluia. Ele está dizendo nesta noite: vai ter momento que você vai passar e vai se sentir só, mas eu estou contigo. Glória. Como é difícil, igreja. É, meu
arrependido, mas não. Jesus era na vida dele. E quando expulsa o homem da sinagoga, igreja, que negócio estreito. Aleluia. Jogou lá fora, vai embora. Está mentindo. Aí Jesus aparece. Aleluia. Deus grande. Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse assim, ó: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Glória. Ele disse: creio, Senhor. Glória. E o adorou. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, foi coisa maravilhosa. É, Jesus. Não foi somente a visão física, não. Deus, ele ainda abre visão espiritual. Aleluia. Aleluia. Porque antes eu era cega, não via. Mas hoje eu vejo. É, Jesus. É verdade, meu E Deus. aquele homem, igreja, agora quando ele ouve estas palavras que Jesus diz: sou eu que falo contigo. Eu me lembro quando Jesus fala com aquela mulher lá no tanque, aleluia, no poço, a mulher samaritana. Quando ele diz: sou eu que falo contigo, aleluia. E Jesus disse também para esse homem: sou eu que falo contigo. E a Bíblia diz que ela agora se prostrou e adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Glória a Aleluia. Jesus. Antes eu não via, mas agora eu vejo. Glória. Você não via, mas agora vê. E muitos igrejas aqui dizem que via, não vê nada, igreja. Verdade. Mas em você, nesta noite, nós vemos, assim como Deus fez na vida daquele cego, igreja. Ele não mudou, ele continua o mesmo, amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade. Glória